Louvado seja o santo nome de Jesus. E vamos começar o momento da reflexão de hoje. Vamos meditar na palavra. Você que está aí me ouvindo, meu querido ouvinte da Rádio Tabocas FM. Abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia no capítulo de Gênesis. Vamos meditar na palavra do Senhor. O versículo 8. O versículo 8, o capítulo 8 e o versículo 11, que diz assim: E a pomba voltou para ele ao entardecer, e eis que ela trazia no bico uma rama novo de oliveira. Meus queridos amados ouvintes da Rádio Tabocas FM, vamos hoje meditar na palavra do nosso Senhor Jesus com o tema A Inoar traz boa notícia. E o que significa Inoar? Inoar no hebraico significa pomba, que tem um som de lamento, que significa encerramento, tem um sentido de piedoso. Isso nós podemos ver na gramática do hebraico, na raiz hebraica. É o nome que significa pombo, Inoar. A Inoar no hebraico significa pombo. E hoje vamos falar com um tema. A Inoar traz boa notícia. A pomba, a Inoar, traz boa notícia. E vamos falar sobre o dilúvio. No capítulo 8 de Gênesis, vai falar sobre um dilúvio. O dilúvio que aconteceu na época de Noé. Mas no Oriente Médio aconteceu escritos babilônicos que chegaram até mesmo a comparar esse dilúvio de Noé, Gilgamés, uma lenda babilônica, um poema, e alguns teólogos, alguns estudiosos chegam a comparar que esse dilúvio não aconteceu. Era um dilúvio parecido no século VII, no Oriente Médio, Gilgamés, onde conta uma história, uma lenda, um mito, um poema, que era um homem que salvou a humanidade de uma grande tempestade, de uma grande dilúvio. E é engraçado que alguns apoiadores dessa lenda, desse poema, apoia esse escrito, essa literatura que não é cristã, dizendo que é a comparação de que também na escritura aqui de Noé é parecido, como o dilúvio não tivesse acontecido. E o nome que se dá a Gilgamés, o significado desse homem é filho de um demônio. Veja como é as coisas. Então eu quero dizer para você, meu querido ouvinte, que tudo que está escrito na palavra de Cristo, na palavra de Deus, aconteceu. Todos os fatos, tudo que está aqui, historicamente, biblicamente, está aqui, aconteceu. São fatos que aconteceram. E nós não podemos se embaraçar com algumas teorias ou pensamentos de teólogos que quer distanciar o poder de Deus. Porque nós podemos ver que no dilúvio, ali representava o poder de Deus, representava a autoridade de Deus.
Então, em nome de Jesus, este dilúvio aconteceu. E vamos meditar. E por que aconteceu esse dilúvio? Como é que esse dilúvio começou a acontecer? Na Bíblia Sagrada, quando nós começamos a meditar, nós começamos a ver que no capítulo 6, a Bíblia fala que os filhos dos homens começaram a se multiplicar. Os filhos dos homens começaram a crescer. Os filhos dos homens começaram a chegar a um patamar maior. E se multiplicaram. A raça humana começou a se multiplicar. E isso, de vez de ser uma bênção, virou um problema. Por que virou um problema? Porque crescendo as pessoas, são mente diferente, caráter diferente, pessoa diferente, que vai agir diferente. E aí, de vez as pessoas se aproximar de Deus, elas começavam a se distanciar de Deus, pelas suas atitudes, por tudo que acontecia. E ainda no capítulo 6, nós podemos ver de que Deus viu que a humanidade passou dos limites e começou a ter a corrupção da humanidade. O Yahvé, Deus, ele viu que a maldade do homem estava dentro do seu coração e estava se multiplicando. Nós hoje vimos pessoas que morrem de tragédia ou de assassinato, outras coisas. A violência tem crescido no nosso Brasil, tem crescido na nossa cidade, tem crescido no estado. Mas na época também de Noé, houve também esse tipo de violência, ou podemos dizer, ou até mais. E os homens estavam totalmente com o seu coração e o seu pensamento mal. Porque quando nós andamos com nossa mente mal, com nosso pensamento mal, nós ficamos distanciados de Deus. O Espírito Santo não vai habitar num coração mau. O Espírito Santo não habita numa mente que só pensa em fazer mal às pessoas, prejudicar as pessoas. O Espírito Santo de Deus rejeita essa atitude, rejeita essa condição, rejeita esse modo de viver. E aí nós sabemos que cada vez mais que um homem vai se aprofundando na maldade, o adversário vai tomando conta da sua mente, vai tomando conta da sua alma, e cada vez mais ele vai se aprofundando. E foi assim que aconteceu. A humanidade foi se aprofundando, e Deus viu que a humanidade ficou tão profunda na maldade, que Deus começou a rejeitar. Eu quero dizer uma coisa para você, meu querido ouvinte, que quando a maldade ele começa a envolver o nome de Deus, Deus se levanta do trono e ele começa a agir. Deus se levanta do trono e começa a agir. Veja no Brasil, no nosso Brasil, existia maldade, existia tantas das coisas, mas quando começou a não respeitar a divindade que é Deus, a divindade que é Jafé, que é o Yahvé, quando começou a não respeitar, aí Deus se levantou do trono. Você quer ver Deus se levantar do trono de uma forma poderosamente? É quando alguém usa o seu nome como escândalo, quando alguém quer profanar o seu nome, quando alguém quer sujar a sua atividade, a sua autoridade, quer passar por cima. Aí você vê que Deus se levanta do trono e diz: não, o meu nome é poderoso e eu vou me levantar e vou mostrar à sociedade quem é o Deus do céu e da terra. E foi isso que aconteceu. Deus não estava valendo mais nada para a sociedade. A corrupção humana na época de Noé estava terrível, estava grande. Ninguém estava querendo saber de Deus. Então Deus disse: espera aí, eu sei que vou fazer. Então houve uma preparação para o dilúvio.
Deus olhou para a terra e disse: olha, eu vou escolher alguém. Eu vou escolher um homem. Eu vou escolher uma pessoa. Porque Deus sempre escolhe alguém para lhe representar. E essa pessoa que Deus escolheu para representar, que Deus olhou para a terra, e Deus encontrou um líder. Deus encontrou entre tantos homens, tantas pessoas, Deus encontrou um homem que tinha um coração limpo, uma mente limpa, uma mente que estava aberta para receber o Yahvé. E quem foi esse? Noé. Deus olhou para Noé. E Deus disse para Noé: Noé, vem cá, Noé. Eu te escolhi entre todos os homens. E eu quero te dizer neste momento, Noé, que eu vou destruir essa humanidade, porque tem profanado meu nome, não tem respeitado a minha divindade, e eu vou cobrar de cada um deles. E ali Deus falou para Noé: olha, Noé, eu quero que tu faças uma arca. E Deus deu a planta, deu o tamanho. Deus foi um engenheiro e deu todo o papel a Noé. E disse: Noé, faz essa arca, porque eu vou trazer um castigo para a humanidade. Louvado seja o santo nome de Jesus. E no capítulo 7, louvado seja o nome de Jesus, a arca foi feita. E Deus disse para Noé: entra na arca. A Bíblia diz que ali não tinha chuva há muitos anos. E as pessoas não acreditavam. As pessoas estavam zombando. Mas a mão de Deus estava sobre cima. Deus tem um tempo para trazer o castigo. Deus tem um tempo para cobrar. Às vezes as pessoas acham que Deus está com seus olhos tampados. Não! Deus não está com seus olhos tampados. Deus não está com seus ouvidos tampados também não. Deus está esperando o momento certo para agir. E tem uma coisa: quando Deus se levanta e quando Deus age, não tem juiz, não tem delegado, não tem nenhuma autoridade maior do que Ele, acima dele, que vem impedir. Porque Ele é a maior autoridade. Ele está acima de todas as autoridades. E Deus disse para Noé: entra na arca. E Noé entrou na arca. E quando Noé entra na arca, começa a chover. E a cidade começou a inundar. A inundação da cidade começou. Mais de 40 dias de chuva. E chovendo. E eu acredito que as pessoas queriam entrar na arca e não tinham como mais entrar na arca. Mas Noé estava na arca. E ali a Bíblia fala que no capítulo 8 houve uma vazão sobre as águas. As águas começaram a invadir. As águas começaram a tomar conta da cidade. Não existia nenhum lugar para pisar, porque aonde você olhava era água. A água tomou conta de tudo. Assim como Deus disse, assim como o Yahvé disse que ia fazer, Ele fez. Ele destruiu toda a humanidade. Ele destruiu todos os homens naquela época, porque queria profanar o seu nome. Louvado seja o santo nome de Jesus. E no capítulo 8, e no versículo 11, a Bíblia nos diz de que Noé tinha uma pomba que estava na arca. Ele tinha uma pomba e ele tinha um corvo. Ele soltou o corvo e o corvo voltou sem notícia. Mas a pomba, a Ioná, ele colocou em sua mão, e como sinal de que Deus estava respondendo a sua pergunta, respondendo aquilo que ele estava precisando, a Ioná, ela viajou e ela começou a andar na cidade e só encontrou água. Em nome de Jesus. E a mensagem que nós vamos falar hoje, a mensagem é: a Enoá traz boa notícia. Louvado seja o santo nome do Altíssimo.
E o primeiro ponto que nós podemos é que a pomba Ainoá traz um sinal de paz, aonde trazia o sinal de que havia terminado o dilúvio, a paz tinha chegado. A mensagem da paz, a mensagem de uma nova criação, a mensagem de uma promessa, aleluia, de que a folha de oliveira recém-arrancada era aquela que guardava a promessa e o sinal. Louvado seja o santo nome de Jesus. Não existia paz, não existia paz naquele lugar, mas Ainoá, depois que tudo foi destruído, ela chegou para Noé com a folha de oliveira e um sinal de paz, que tudo aquilo havia terminado. Era a resposta de Deus, era a resposta do Yahvé, de que o castigo, a ira de Deus havia terminado. Mas a paz que eles não tinham, o sinal daquela oliveira, daquela ionar, daquela pomba que trouxe aquela folha, foi para deixar o coração de Noé tranquilo. E nós podemos ver que o símbolo dessa pomba, o símbolo da Ainoá, é Cristo hoje. Nós também não tínhamos paz. Estávamos sem paz, estávamos com a mente sem direção, mas Jesus, ele morreu na cruz e nos trouxe paz. Escatologicamente, a Ainoá trouxe o sinal, cumprindo o tempo de paz. A visão escatológica é que a Ainoá e a pomba estava trazendo um sinal de paz, que naquele momento todo mundo estava tendo a paz. E hoje a paz que nós sentimos é a paz que Cristo morreu na cruz por nós e perdoou nossos pecados. Não temos paz. O que acontece é que uma pessoa, quando não tem paz, a pessoa não consegue dormir direito, a pessoa não tem felicidade. Uma pessoa que não tem paz, nada para aquela pessoa presta, nada está bom. O dia, amanhã, a noite não está bom. A sua mente fica perturbada, a sua visão fica perturbada, o seu espírito fica perturbado, o seu interior fica perturbado, porque não existe a paz. Quando não existe a paz, existe uma inquietação. Às vezes as pessoas pensam besteira, às vezes as pessoas agem coisas erradas, fazem coisas erradas, porque perde a direção, porque não tem paz. Mas quando uma pessoa tem paz, ela pode estar com luta, ela pode estar passando pela grande adversidade desta vida. Qualquer adversidade que você imaginar, quando uma pessoa tem paz, ele vai prosseguir, ela vai prosseguir. Ela não olha para trás, ela não olha para a direita, ela sabe que amanhã vai acontecer algo de bom, porque existe a paz. Quando uma pessoa tem paz, ela pensa positivamente. Quando uma pessoa tem paz, ela pensa no amanhã, ela vê um futuro melhor. Talvez o presente não está bem, mas ela sabe que algo de bom vai acontecer. Mas eu quero dizer uma coisa para você, meus queridos ouvintes da Retabocas FM. Você que ainda não se encontrou com essa paz é Jesus Cristo. A paz que você precisa é Jesus Cristo. Porque hoje as pessoas pensam que a paz é simplesmente só um símbolo, uma pomba.
A pomba foi um sinal da paz que trouxe, mas a paz que nós precisamos é Cristo. Mas às vezes as pessoas pensam que a paz está num símbolo, ou está numa cor branca, ou a paz está simplesmente em alguma coisa, ou em alguma bondade. Não! A paz verdadeira está em Jesus. Porque essa paz, ela penetra dentro da tua alma. Essa paz, ela penetra dentro da tua mente. E ela faz uma transformação. E você se sente uma nova criatura e uma nova pessoa. Você começa a pensar diferente. Você começa a agir diferente. Porque essa paz vai inundando o teu coração. Aceita Jesus. Se encontra com essa paz. A paz que o mundo dá é uma paz enganosa. A paz que o mundo dá é uma paz que não existe. Ela dá hoje e amanhã ela tira. Mas a paz de Cristo é a paz maravilhosa. A paz de Cristo é tão maravilhosa que muitas vezes você pode até ver um servo de Deus cantando. Está passando uma situação difícil, mas está cantando. Está glorificando. Está indo para a igreja. Está alegre. Está dizendo glória a Deus. Por quê? Porque a paz de Cristo está dentro dele. A adversidade não deixa dele glorificar Deus. As lutas não deixam ele, aleluia, recuar. As lutas não deixam ele ficar sem paz, porque a paz dele está dentro da sua alma, que é Jesus Cristo de Nazaré. Então essa paz é o que traz para nós. E a Bíblia nos diz que Noé, ele soltou também um corvo. Em algumas traduções, em alguns comentários, chega a dizer que o corvo vivia de carniça e a pomba vivia de vegetais, mas o corvo vivia de carniça. É um animal, uma ave que vive de carniça, se alimenta de carniça, de outros animais. E aquele animal, o corvo, ele foi e não trouxe nenhuma boa notícia. Mas aquela pomba trouxe uma notícia. Aí Noé, louvado seja o santo nome de Jesus. E o segundo ponto que nós podemos aprender com a notícia da Ainoá é que o sinal da Ainoá, o sinal da pomba, que era que o lar estava próximo e que nós poderíamos retornar à arca. Escatologicamente falando, foi o que Jesus fez conosco quando nós estávamos sem moradia. A Ainoá, ela trouxe aquela oliveira, aquela folha, dizendo para Noé de que o lar estava próximo, de que uma nova vida, de que a moradia que eles não tinham, eles iam começar a ter. E foi isso que aconteceu conosco também, quando nós não tínhamos uma moradia, quando nós não tínhamos a proteção de Deus, a proteção de Jesus. E na epístola ao Efésios, no capítulo 2 e o versículo 1 diz assim: e antigamente, por teres desobedecido a Deus e por teres cometido o pecado, vocês estavam espiritualmente mortos. Nós estávamos mortos, nós não tínhamos nenhuma moradia, nós estávamos sem direção. Você já imaginou alguém que não tem moradia? Onde é que essa pessoa vai ficar? Vai ficar debaixo da ponte? Vai ficar na rua? Ela não vai ter um lugar para tomar banho? Ela não vai ter um lugar para se alimentar? Ela não vai ter nenhuma direção? Não vai ter família? Ela não vai ter ninguém? Então, uma pessoa que não tem uma moradia, ela se torna uma pessoa ninguém. Ela vai desaparecendo cada vez mais. E nós estávamos assim. Nós estávamos desse jeito. Estávamos sem identidade. Estávamos sem moradia. Não existia moradia para mim e para você. Mas você hoje tem uma moradia. O Espírito Santo de Deus hoje mora dentro de você.
O Espírito Santo de Deus hoje mora dentro de você. Você hoje tem uma casa para você adorar ao Pai. Você tem uma moradia. Espiritualmente, você tem uma moradia. Porque fisicamente nós poderíamos ter uma moradia, mas eu falo espiritualmente, nós não tínhamos uma moradia. E você pode ter essa moradia, meu querido ouvinte da Retabocas FM. Você pode ter essa moradia. Você pode participar desse banquete. Você pode participar dessa família. Você pode participar, aleluia. Jesus Cristo está à porta e Ele pode te salvar. Ele quer que você participe não só do banquete aqui da terra, mas Ele quer que você participe do banquete do céu. Porque lá no céu vai ter um lindo banquete. Jesus está preparando um banquete para mim e para você. Mas se você quer participar desse banquete, abre o teu coração, abre a tua alma, entregue a tua vida a Jesus, porque Ele vai fazer coisas novas na tua vida. Louvado seja o santo nome de Jesus. E o terceiro ponto que nós podemos aprender a falar é que a notícia de Noé e Noá é que o fim tinha chegado. Um novo dia havia raiado, a paz e a reconciliação. A oliveira é uma árvore dificilmente de que, mesmo arrancada, depois de arrancada, essa árvore ela pode brotar. A história nos diz que essa oliveira, ela vive pela raiz. A oliveira, ela vive pela raiz. Que assim mesmo, ela arrancada, ela ainda tem vida. E assim era nós. Nós estávamos mortos espiritualmente. Mas existia uma raiz. E essa raiz estava brotada que tinha chance. Louvado seja o santo nome de Jesus. E foi a mensagem de que a Noá trouxe. A Noá trouxe uma mensagem de que um dia novo, de que o fim tinha chegado e um dia novo havia raiado. E a reconciliação. A Noá estava dizendo, olha, acabou a corrupção, acabou tudo aquilo que você estava vendo, Noé. Agora o que acontece é um novo dia. Um novo dia vai recomeçar. Um novo amanhã vai recomeçar. É a reconciliação. O homem estava inimigo de Deus. Louvado seja o santo nome de Deus. O homem estava tendo intimidade com Deus. O homem não estava tendo a sua reconciliação. Os seus pecados estavam afastando de Deus. E hoje, nós estávamos assim. Nós estávamos afastados de Deus. O nosso pecado, a nossa natureza estava completamente, aleluia, nos afastando de Deus. Louvado seja o santo nome de Jesus. E no ponto 4, diz assim, a notícia de Noá traz que agora havia a reconciliação entre o ser humano e entre Deus. A reconciliação. Havia uma inimizade entre o homem e havia uma inimizade entre Deus. E Deus estava dizendo, e Deus estava trazendo a mensagem, mandando a Noé, a pomba, trazendo a mensagem para nós. Noé, a partir de hoje,
vai existir uma reconciliação entre eu e a humanidade. Vai ser uma nova geração. Escatologicamente, vai ser uma nova geração. Deus estava limpando a humanidade. Deus estava limpando a terra da corrupção e dando mais uma oportunidade para a humanidade. Louvado seja o santo nome de Jesus. Nós também estávamos assim, estávamos separados de Deus. Mas no momento que Jesus Cristo, ele sobe naquela cruz, ele quebra essa divisão, ele quebra essa inimizade, e ele começa a dar oportunidade para mim e para você. E eu quero dizer uma coisa para você, meu querido ouvinte. Você tem a oportunidade de se aproximar de Deus. Você tem a proximidade. Você tem a oportunidade de se aproximar de Jesus, de ser amigo de Cristo. Muitas das vezes nós só queremos ser amigo de algumas pessoas que não vai trazer nenhum benefício para nós. Mas eu quero dizer uma coisa para você, meu querido ouvinte, a Retabocas FM. O Espírito Santo está dizendo: eu quero ser o teu amigo. E quero ser o teu amigo íntimo. Porque eu tenho coisas boas. Eu tenho um projeto bom. Deus só tem o que é bom. Jesus só tem o que é bom para você. É a melhor amizade que você pode ter na sua vida. É a amizade de Jesus. Essa amizade não faz mal. Essa amizade, ela traz benefício. Essa amizade, ela traz cura. Ela traz salvação para você. Louvado seja o santo nome de Jesus. E o quinto e último ponto que nós podemos ver é que Deus usou a Enoá, a pomba, para trazer a esperança, o amor, que Deus não tinha desistido ou abandonado a humanidade. E Deus fez isso, mostrando a Enoá e levando para Noé. Porque quando no capítulo 8, no verso 1, quando a Bíblia diz que Deus se lembrou de Noé, é que Deus tinha dito a Noé que ia haver o dilúvio, o processo do castigo, todo o processo que Deus ia fazer. E que tudo Noé obedeceu. E Noé estava no meio de um oceano. Louvado seja o santo nome de Jesus. Noé estava ali preso em cima de uma rocha. A sua arca estava em cima de uma rocha. E ali Noé teria que ter notícia, porque a humanidade já tinha acabado, não existia mais nada. Só existia Noé e os seus 7 parentes, entre filho e mulher. E nós só foram salvas 8 pessoas junto com Noé. Mas Deus usou a Enoá, a pomba, para trazer a notícia. Não tinha ser humano para trazer notícia, não tinha ninguém para trazer notícia, mas Deus usou a pomba. Deus usou a Enoá para mostrar a Noé que não tinha se esquecido dele e da família, e de que Deus não tinha desistido e não tinha abandonado. E essa forma que nós podemos ver hoje é a forma de que assim Deus fez conosco, em nossa geração, em nossa época, de que quando nós estávamos sem esperança, perdido, sem salvação, sem direção, sem nada, Deus não desistiu. Deus olhou para o céu e disse: olha, eu vou mandar o meu filho, e ele vai morrer por essa humanidade. E a prova do amor de Deus está no capítulo 3 de João, e o versículo 16, que diz assim: porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, por todo aquele que crê e não pereça, mas tenha uma vida eterna. Deus enviou o seu Filho. Deus amou o seu Filho de tal maneira,
Quando se diz em tal maneira, Deus esqueceu da maldade do homem, do pecado do homem. Deus deu as costas aos meus pecados. Deus deu as costas aos seus pecados e disse: não, eu preciso mandar o meu filho morrer pela humanidade. Eu preciso que a humanidade seja salva. E Deus amou de tal modo que Deus mandou o inocente. Quem morreu por mim e por você foi o inocente. Deus mandou o seu filho, o único inocente, para morrer pela humanidade corrupta e pecadora. Eu era um pecador. Eu estava cheio de pecado. Mas mesmo assim, Jesus disse, mesmo assim, Deus falou: não, eu vou mandar Jesus Cristo morrer por aqueles pecadores. E Deus amou o mundo de tal maneira. E quando Cristo morreu por nós, estava dizendo que Cristo estava trazendo para nós uma novidade de vida, uma nova criação, uma nova porta, uma vida eterna. Porque a Bíblia aqui diz de que além de Deus mandar o seu filho para morrer por nós, Deus fez uma promessa que é de vida eterna. Olha que bênção. Sabe quem tinha essa vida eterna? Essa vida eterna, quem tinha era Adão. Adão foi escolhido ser rei do jardim e sacerdote do jardim. Era regente do jardim. Mas por causa da vigilância, perdeu essa oportunidade que Deus deu a Adão. Mas Deus não tinha abandonado. Deus não tinha desistido. E Deus mandou o seu filho para morrer por nós. Aí Noá, ela traz a notícia, boa notícia, de que Deus não desprezou nem abandonou. E que se não existia esperança, Deus estava trazendo esperança. Aí Noé estava trazendo essa notícia para Noé. E hoje, a pomba hoje, aí Noé hoje, é Jesus. E Ele está trazendo para você hoje uma boa notícia. É que aquilo que você vê que não tem esperança, Ele é esperança. E Ele vai fazer na tua vida. Aquilo que você acha que é impossível, Ele vai fazer na tua vida. Aquilo que você acha que não vai acontecer, vai acontecer, porque Ele tem um poder. Nada está perdido. Você não está sem direção. Você não está sem nada, porque o Yahvé, o Espírito Santo de Deus, Jesus, nesta noite, está dizendo: eu posso mudar a tua vida. Você já entrou em vários caminhos. Você já se aprofundou tanto neste mundo e não encontrou nada. Mas eu quero dizer uma coisa: a tua esperança, a novidade de vida, a vida eterna, tu vai conseguir, meus queridos ouvintes da Itabox FM, através de Jesus Cristo. Aceita Jesus. Aceita Jesus. Porque Jesus, Ele tem boa notícia para você. Amém? Vamos aos comerciais e daqui a pouco nós voltamos com a programação Brasil com Cristo.